Então diz assim o Senhor, livro de 2 João, capítulo 1, versículo 5. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos dito desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam neste amor. Versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Levítico, capítulo número 19, versículo 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Somente até aqui, vamos buscar o Altíssimo. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, Pai, chegou a hora de nós meditarmos na Tua palavra mais uma vez, Senhor. Chegou a hora, Altíssimo, de nós, Senhor, buscarmos, Senhor, a Tua revelação, Senhor. Então revela-te a nós agora através da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, aos nossos ouvidos, Senhor. Me usa agora, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Fala alto, Senhor, aos meus ouvidos, Senhor. Ecoa no meu coração, na minha alma, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, Senhor. Então seja louvado, exaltado e seja glorificado para todo sempre, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, nós temos aqui o apóstolo João, né, escrevendo uma carta a uma igreja, né? E João, ele usa um termo aqui, senhora, né? E esse termo, obviamente, se refere à igreja, né? Não é uma mulher, né? Ele fala senhora e seus filhos em determinados versículos. Aqui no que nós lemos, ele não falou, não citou isso, mas em determinado momento na palavra ele citou a senhora e seus filhos, ou seja, a igreja e aqueles que congregam nela, né? E é interessante, irmãos, porque o cristianismo, ele é conhecido pelo amor ao próximo, né? Eu acho que uma das grandes mensagens do cristianismo é o amor ao próximo. Obviamente não é a principal mensagem, né? Mas é uma das principais mensagens do cristianismo, é o amor ao próximo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós devemos olhar a palavra de Deus e nós devemos compreender, né, que o amor, ele deve ser representado por algumas atitudes. Porque as pessoas confundem muito, né, a transmissão do amor, o que é amar o próximo, com aquilo que, né, a Bíblia diz. As pessoas, elas costumam potencializar determinadas coisas na Bíblia e ignorar outras coisas na Bíblia, né? E obviamente, né, que o amor é o princípio de todas as coisas, né? É o princípio daquilo, o princípio de todas as coisas não, é o princípio daquilo que Jesus
né, se usou para vir ao mundo e para que nós estivéssemos aqui reunidos hoje. Foi por amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a grande motivação de Deus para que nós estivéssemos aqui hoje e fôssemos salvos por Jesus foi porque Ele nos ama, né? Mas se você olhar na Bíblia as atitudes de Deus em relação àqueles que Ele ama, você vai compreender que o amor, ele vai muito além de você agradar a pessoa. O amor vai muito além de você simplesmente fazer a vontade da outra pessoa. E o próprio João aqui está dizendo, né, que nós devemos permanecer no amor de Deus. E ele diz assim, né, que o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos, né? Então nós devemos compreender, irmãos, que o amor está muito ligado à obediência, né? O amor está muito ligado a nós fazermos aquilo que é correto. O amor está ligado a nós fazermos aquilo que vai o quê? Edificar. O amor está ligado a fazer aquilo que vai gerar coisas boas para outra pessoa, né? Eu vi uma notícia, só para dizer, dar uma notícia recente de um prefeito lá de Goiás, que se separou da mulher faz 2 meses, e a mulher estava lá com o namorado na casa dela. Ele invadiu a casa da mulher e deu 15 tiros, né? E aí a gente olha essa situação e talvez a gente busque assim a motivação para que ele tenha feito isso. E talvez alguém tenha falado assim: não, é que ele amava a mulher. O que é uma grande mentira, o que é um pensamento completamente equivocado em relação à atitude que ele teve. E nós devemos então olhar para Deus e ver as atitudes que Deus tem em relação às nossas vidas, porque Ele nos ama. Se nós olharmos toda a história bíblica, e se nós olharmos tudo aquilo que aconteceu com os grandes personagens bíblicos, nós vamos encontrar Deus, né, muitas vezes fazendo coisas que geraram sofrimento para aquelas pessoas, por conta das atitudes que aquelas pessoas tiveram e por conta do desejo de Deus que houvesse uma mudança, para que o amor de Deus pudesse o quê? Ser transbordado naquelas pessoas. E se nós olharmos os 2 textos que nós lemos, por que eu quis ler esses 2 textos? Porque é um texto no Novo Testamento, e Jesus falou muito sobre amor, e nós vamos falar muito sobre a palavra que Jesus falou, né? E Deus falou sobre amor no Velho Testamento, a mesma coisa, né? Quando nós lemos aqui em Levítico, olha só o que Deus falou: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o. E não incorra, né, em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Então Deus está falando aqui: olha, você não tem que aceitar, né, as atitudes erradas de uma pessoa, mas você deve o quê? Amar essa pessoa ao ponto de você desejar que ela mude, ao ponto de você desejar, né, que ela tenha uma transformação na sua vida. Por isso ele fala: repreenda essa pessoa e não caia no mesmo erro que essa pessoa está incorrendo. Ou seja, amar uma pessoa significa desejar o bem para essa pessoa também. Como é que eu transmito o amor? Muitas pessoas, elas falam, e Jesus falou aqui em determinado momento na sua palavra, muitas pessoas acham que transmitir o amor é ajudar o próximo, quando na verdade esse ajudar o próximo vai muito além de você doar coisas, vai muito além de você oferecer coisas, de você suprir necessidades
de determinadas pessoas em determinado momento, né? Obviamente que essa é uma característica inerente também ao amor, mas essa não é a fonte principal, né, que nós devemos considerar, né, de transmissão do amor, né? E isso é meio confuso, irmãos, por isso muitas pessoas são enganadas e são iludidas por situações que as pessoas veem e que as pessoas passam. Certa vez, já aconteceram inúmeras situações em que Satanás ele tenta se usar, né, da característica, né, das pessoas que são cristãs, de temerem a Deus e ajudarem o próximo. Mas quantas vezes, irmãos, muitas vezes, eu posso citar aqui 4, 5 vezes, que na própria igreja chegaram pessoas, né, buscando ajuda, e quando você começa a questionar a pessoa sobre determinadas coisas, você vê que são mentirosas, estão lá procurando obter o quê? Obter lucro, estão lá procurando obter algo que não é alimento, algo que não é o sustento para as suas vidas, né? Buscando dinheiro, buscando ali coisas que a pessoa muitas vezes, né, se usa como um subterfúgio de sobrevivência, né? Já aconteceu de pessoas virem, né, de uma mulher vir, né, para você ter uma ideia, dizendo que seu filho morreu em outra cidade e precisava viajar para essa cidade para fazer o velório. Olha que situação terrível, que exemplo terrível a pessoa se usa, né? E quando você começa a questionar determinadas coisas, onde é, como aconteceu, como foi, que horas aconteceu, né? Vou te levar na rodoviária, né? Vou te colocar dentro do ônibus. Aí a pessoa ela começa o quê? Ela começa a retroagir, começa a sair, começa a desdizer e vai embora, simplesmente porque era mentira, porque ela não estava buscando ajuda a coisa nenhuma, ela estava querendo ali obter uma vantagem em relação a um sentimento do ser humano, que é o quê? De ajudar a outra pessoa. E ao mesmo tempo a gente, né, tem que ter, além da gente ter esse discernimento, irmãos, de realmente entender qual é o espírito daquilo que está acontecendo com determinada pessoa, nós devemos ao mesmo tempo também filtrar para entender que tipo de ajuda nós devemos dar a determinadas pessoas. Porque muitas vezes, sabe, irmãos, né, a pessoa está se recusando a fazer aquilo que é correto, né, está se recusando a fazer aquilo que Deus deseja que ela faça, e ao mesmo tempo está buscando ajuda, né, ignorando ali os conselhos de Deus, achando, né, que parte da palavra de Deus tem que se cumprir e parte da palavra de Deus não tem que se cumprir. Aconteceu recentemente aqui, a gente chegava aqui nos cultos de quinta-feira, tinha uma pessoa na porta esperando, querendo alimento, né? Aí a gente doa uma vez, na segunda vez a gente fala, olha, vem na igreja, vem no domingo da igreja, que domingo depois do culto você vai receber o seu alimento. A pessoa não apareceu no domingo para o culto. A pessoa não queria Deus, a pessoa não queria resolver o seu problema, a pessoa queria, né, obter uma vantagem em relação a um sentimento cristão, e eu tenho certeza que essa pessoa, ela andava de igreja em igreja, de igreja em igreja, tentando ali, né, obter ali um benefício próprio, né? E teve um dia que eu atendi, né, e eu falei assim, não, hoje a gente não tem alimento, a gente doa todo o alimento que a gente recebe, a gente não tem estoque de alimento, a gente doa tudo que a gente recebe, né? Porque a igreja, o papel dela é fazer isso, né? De usar tudo aquilo que chega a ela para um benefício social, quando é da área social, né? E aí a pessoa falou assim, o senhor não pode fazer um pix? O senhor não pode fazer um pix, né? Aí eu falei assim, você tem celular? Você tem celular? Você tem crédito no celular para, né, para acessar o banco, para, né, receber um pix, né? E a pessoa vai embora, lógico que vai embora. Quando ela é confrontada, ela vai embora, né? Então, irmãos, sabe, nós
nós somos cristãos, mas nós não somos bobos. Nós somos cristãos e nós temos que ter o discernimento cristão para fazer aquilo que é correto em relação às pessoas, né? Para fazer aquilo que é correto em relação àqueles, né, que estão verdadeiramente necessitados, para que possam o quê? Né? Receber o amor da forma correta, como Deus nos ensinou e como Deus disse. Se você olhar a palavra de João, né, olha só o que João falou. Olha só, irmãos, para você perceber o coração de Deus. Olha só o que ele falou. Ele falou: permaneçam no amor de Deus, né? Que nós nos amemos uns aos outros, João falou. E aí ele falou assim: se alguém for até vocês e não levar a doutrina de Cristo, não recebam na sua casa, nem deem boas-vindas a ele, porque aquele que dá boas-vindas se faz cúmplice das obras más. Então aí você olha assim para a palavra de João, fala assim: olha, nós devemos nos amar uns aos outros, mas aquele que não tem a doutrina cristã, ele não pode ter comunhão contigo, ele não pode, né, receber de você algo, né, algo que seja excessivo em relação àquilo que Deus deseja das nossas vidas para uma pessoa que não tem comunhão conosco, né? Porque quantas vezes, sabe, irmãos, as pessoas estão se juntando a outras porque nós vivemos no mundo. Então, né, eu sempre pensava assim, né, pô, meus filhos quando eram pequenos eram controlados por nós, né? Meus filhos quando eram adolescentes, né, já começaram a não ser mais controlados por nós, porque, né, tudo aquilo, toda a redoma que a gente cria em relação aos nossos filhos, ele é quebrado quando ele tem que se relacionar fora da sua casa. Então, na escola, depois no trabalho, depois na faculdade, né? Que são antros demoníacos, né? As escolas são antro demoníacos nos dias de hoje. As faculdades são antros demoníacos nos dias de hoje, que roubam, influenciam, né? E tentam roubar tudo aquilo que você construiu. Por isso é necessário que nós estejamos entendendo tudo isso, para que nós possamos agir de forma orientadora, de forma repreensiva e de forma correta em relação às coisas que são de Deus. Por que eu estou relacionando isso àquilo que João falou? Porque se nós deixarmos executar aquilo que nós temos que fazer, né? Se nós deixarmos de fazer aquilo que a Bíblia diz que nós temos que fazer, o resultado não será bom. Porque os nossos filhos, ou aquilo que está ao nosso redor, né, ele será tomado pelas trevas. Se você não souber agir, se você não agir segundo Deus ensinou, segundo Jesus ensinou, existe uma grande probabilidade daquilo que está fora do teu controle, né, roubar aquilo que você tanto ama. Roubar aquilo que você tanto ama por uma questão natural do amor de Deus, que é o amor de um pai para um filho. Então começa aí, irmãos, sabe? Começa aí, né? As pessoas não tendo sabedoria nas suas próprias casas para controlarem as suas próprias casas e querem expressar o amor para fora das suas casas, talvez como uma desculpa ou como um temor, né? Para que, né, as pessoas, ou para que Deus ali enxergue, encontre alguma coisa boa na pessoa, mas, né, a pessoa está negligenciando aquilo, né, que a pessoa deveria estar cuidando, e cuidando com muita intensidade, né? O Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, né, ele disse uma palavra assim a respeito, né, dos pastores, né?
que o pastor ele deve primeiro governar bem a sua própria casa. Olha a palavra de Paulo, que o pastor, ou obreiro, né, ou diácono, ou presbítero, ele deve governar primeiro a sua própria casa. E ainda Paulo fala assim, por quê? Se ele não governar se ele não governar bem a sua própria casa, como ele governará a obra de Deus? Então, existe uma importância muito grande na qualidade espiritual das pessoas, que é a sua própria casa, né? E Jesus, quando ele foi rejeitado em Nazaré, Jesus foi em Nazaré certa vez, ele foi rejeitado, né? E ele falou uma palavra assim, né, que, né, o profeta não tem honra na sua própria casa, né? E é algo natural isso, e nós, obviamente, devemos o quê? Prevalecer, e devemos estar ali, né, agindo de forma que você sempre seguir pela palavra, porque na sua casa é muito mais difícil governar do que fora. Parece que não, né, irmãos? Mas a sua casa é mais difícil você governar do que fora, por causa daquilo que acontece, ou seja, o profeta não tem honra na sua própria casa. Ou seja, as pessoas, elas enxergam Deus, enxergam a unção de Deus, enxergam o Espírito de Deus de forma muito nítida fora de casa, e dentro de casa é muito mais difícil por causa da convivência que existe. Mas eu sempre falo que nós devemos ser os mesmos em todos os lugares, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, no trabalho. Nós temos que ser iguais na igreja, nós temos que ser iguais na nossa própria casa, porque não vai existir chance de questionamento quando você agir dessa mesma forma. Muitos são enganadores, né? Eu estava orando ao Senhor, né, essa madrugada, e estava pensando assim, né? Eu já contratei, irmãos, assim, centenas de funcionários quando eu trabalhava, centenas, né? Já lidei com centenas de funcionários, né? E no passado, né, a pessoa falava assim que ela era crente, né? E você já tinha assim uma visão da pessoa, né? Bom, a pessoa é honesta, a pessoa ela é sóbria, a pessoa ela não é rebelde, a pessoa ela é uma pessoa assim humilde, é uma pessoa que se esforça, né? Então você tinha um perfil, a pessoa não bebe, a pessoa não fuma, né? Então você tinha um perfil assim, né? Então você já tinha essa característica. Não bebe, não fuma, é uma pessoa de paz, uma pessoa obediente, uma pessoa... Era tudo assim, né? Algum tempo atrás, algumas décadas atrás, você faria essa analogia natural, né? Hoje, se a pessoa me fala que ela é crente, dá até medo. Dá até medo, porque é uma incógnita. É uma incógnita aquilo que a pessoa é. Não dá mais para saber aquilo que a pessoa é. Então antes você fazia você tinha essa visão, e hoje eu não consigo ter mais essa visão, muito pelo contrário, eu tenho medo, né? Porque o ímpio, né, você tem ali quando você lida com o ímpio, com aquele que não tem Cristo, você tem ali a sua forma de agir, a pessoa ela tem também a sua forma de agir, né? E existe uma separação muito natural disso. Mas quando a pessoa é crente, né, você quer acreditar na pessoa, e quantas vezes você se frustra naquilo que você acredita nas pessoas. Então você vê pessoas que não cumprem a sua palavra, você vê pessoas que bebem. Hoje em dia, crente bebe bebida alcoólica, natural, bebe bebida alcoólica, natural, né? Você vê pessoas que não são honestas, você vê pessoas que enganam, que mentem. Ou seja, as coisas estão se transformando de uma forma muito rápida.
Então tudo aquilo que existia de valores nas pessoas que você enxergava, hoje em dia não é mais tão natural de você encontrar, né? Infelizmente é assim, irmãos. Infelizmente é assim, né? Esses dias eu estava precisando de um serviço em casa e nós entramos em contato com uma pessoa que é evangélica e a pessoa, ela não tem o mínimo respeito. Combina e não vai, né? Depois combina de novo e não dá satisfação. Ou seja, são situações assim que você vê e que você fala assim: como essa pessoa pode ser chamada de cristã? Começando com, né, a palavra de Jesus, seja o seu sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, irmãos, né, que nós estejamos atentos, sabe, para que nós possamos o quê? Entender aquilo que nós devemos transmitir para as pessoas, né? Em primeiro lugar, a tua demonstração de amor e em desejar o melhor para ela é desejar que ela se encontre com Jesus. O melhor desejo das nossas vidas para alguém é que essa pessoa se encontre com Jesus. Nosso maior desafio, né, é passar para as pessoas que elas devem ter uma vida sadia com Jesus. Nosso maior desafio é que essas pessoas, elas desejem Jesus para resolverem todos os seus problemas. Para resolverem todos os seus problemas, né? Essa é a nossa prioridade. Isso é aquilo que nós devemos fazer. Jesus, irmãos, ele certa vez ele foi inquirido por alguém, e eu penso que foi algo assim extremamente bom, aquilo que a pessoa ali estava inquirindo Jesus. Quando aconteceu ali no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28, chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, se nós olharmos para a palavra que Jesus deixou aqui, e as pessoas às vezes elas olham essa palavra e consideram que é uma palavra que já conhecem há muito tempo, quando fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Mas Jesus, ele foi mais contundente ainda quando ele falou assim: olha, o primeiro mandamento, aquilo que é mais importante para Deus, é: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Não é simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele usou aqui exemplos e situações que demonstram, né, se nós verdadeiramente estamos amando a Deus. Então, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E aí, eu creio que dá para você fazer uma autoanálise em você mesmo e ver se você realmente ama a Deus. Porque a Bíblia diz que se nós não amarmos a Deus, nós não podemos amar o nosso próximo. Então é um princípio, irmãos. Sabe, um anula o outro. Sabe, o primeiro, se você não tiver o primeiro, o mais importante, você não consegue ter o segundo mais importante.
porque simplesmente é impossível. Então é impossível do homem, né, agir, né, nos dois primeiros mandamentos mais importantes se ele não fizer o primeiro mandamento. E a autoanálise, a reflexão espiritual para as nossas vidas, né, nós nos questionarmos em relação a Deus, não questionarmos Deus, nós nos questionarmos em relação a Deus, é algo fundamental para as nossas vidas, para que nós não sejamos enganados por Satanás e você, né, um dia não chegue na presença de Jesus e você tenha uma grande surpresa. Mas Senhor, eu preguei o teu nome, Senhor, tu andavas nas nossas ruas, Senhor, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, Senhor. E você olha para a decisão de Jesus, você começa a falar tudo isso, Senhor, eu fiz tudo isso, e Jesus olha para você e fala assim: eu não te conheço, eu não conheço você, eu não sei quem você é. E existem muitas pessoas, irmãos, sabe? Muitas pessoas que não fazem essa autoanálise. E não fazem essa autoanálise porque simplesmente não amam a Deus. Porque aquele que ama a Deus, aquele que verdadeiramente ama a Deus, ele quer ser melhor para Deus. E nós vamos ser melhores para Deus quando nós abrimos o nosso coração para ouvirmos a voz do Espírito Santo e agirmos segundo aquilo que Jesus, né, disse que nós deveríamos ser. E olha, irmãos, sabe, aquela ladainha, já ouviu falar isso aqui? Aquela ladainha que a gente fala para Deus assim de vez em quando: ah, Senhor, eu sei que eu devia ser melhor nisso, eu sei que eu devia ser melhor naquilo, eu sei que eu devia ser melhor naquilo, aquilo outro. Isso tudo, irmão, só demonstra que você é um grande culpado. Porque se você sabe, você tem que lutar para resolver. Eu sempre falo assim, eu vou falar para você, e não é só nas questões de Deus, não. Eu digo assim, que um problema, ele existe para ser resolvido. Um problema ele não existe, né, para ele permanecer de pé. O problema ele existe para ser atacado. O problema ele existe para que ele seja eliminado. Então, quando você negligencia e deixa lá o problema ao seu redor, esse problema ele não vai diminuir e desaparecer sozinho, ele vai crescer. Ele vai se potencializar. E quando você vê, já está fora de controle. Então, aquilo que está errado tem que ser consertado. Porque se você não consertar, a Bíblia diz assim: um abismo leva a outro abismo. Porque se você não consertar, aquilo vai te dominar. E quando você vê, você já está quilômetros e quilômetros e milhares de quilômetros distante, né, do Espírito Santo de Deus, quando ele devia estar dentro de você. Quando a voz dele deveria ser nítida e suave aos seus ouvidos, ela se transforma o quê? Em algo que você não consegue ouvir, simplesmente porque você não está perto do Senhor. Porque você não está ali ao redor de Deus, ao lado de Deus. Então essa questão do amor, né? Se você não olhar para esta palavra, e eu vou ler de novo, porque é muito importante eu ler, porque se você estiver falhando em algum desses aspectos, você não ama a Deus, ou você não está amando a Deus, né? Porque Deus falou: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ou seja, irmãos, Jesus está nitidamente dizendo aqui que a nossa alma, que são os nossos sentimentos, a nossa personalidade, ela tem que ser controlada, né? E a nossa alma, porque, olha, irmãos, eu vou explicar algo aqui para os irmãos. O nosso espírito, o espírito de vida, pertence a Deus
e ama a Deus. E o Espírito de vida, ele deseja as coisas do Espírito Santo. A alma não, a alma, ela deseja as coisas que são da carne. Quando você não controla a sua alma, ou quando a sua alma, ela fala mais alto que o seu espírito, Deus vai ficar sempre num plano inferior àquilo que ele deveria ser. Então, quando Jesus fala de toda a sua alma, significa que a sua alma tem que estar voltada para Deus, ou seja, controlada. Ela tem que ser o que? Doutrinada. Ela tem que ser ali trabalhada para que ela demonstre o seu sentimento em relação a Deus. Ou seja, você tem que demonstrar o seu sentimento a Deus. A sua alma, que é a tua personalidade, que são os teus sentimentos, tem que exalar naturalmente aquilo que você sente para Deus. E você comumente dizer ao Senhor, através das suas atitudes, da sua negação das coisas que são do mundo, demonstrar que você ama a Deus. E demonstrar significa o quê? Demonstrar significa mostrar algo que já acontece. Então, essa demonstração tem que ser nítida e eficaz em relação às coisas que são de Deus, de todo o seu entendimento. Ou seja, você ama a Deus porque você entende Deus. Você ama a Deus porque você entende dessa necessidade. Você ama a Deus, porque Ele é algo insubstituível na sua vida. Ou seja, você compreende por que você ama a Deus. Você entende por que você ama a Deus. E você entende que esse sentimento deve fazer parte da sua vida de forma natural, de forma eficaz e eficiente, para que você viva de forma natural o amor de Deus na sua vida. E com toda a sua força, ou seja, a expressão do nosso amor a Deus, ele é o quê? Algo, que nós comumente fazemos, nas nossas vidas, com força, com toda a nossa intensidade, com toda a intensidade possível, para que as coisas que são de Deus aconteçam nas nossas vidas. E eu sempre falo, vou falar de novo, quem não cumpre o primeiro mandamento não cumpre os outros. Quem não cumpre o primeiro mandamento, irmãos, não cumpre nenhum. Quem não cumpre o primeiro mandamento vai para o inferno. Quem não cumpre o primeiro mandamento vai para o inferno. É nítido e claro, não está fazendo aquilo que é mais importante para Deus. Então que você, nesta manhã, seja influenciada pelo Espírito Santo de Deus a analisar a sua vida. Olhe a sua vida. Olhe a sua vida. Não fique aí, achando que a nossa vida em Cristo é um mar de rosas, quando na verdade a nossa vida em Cristo depende de um grande esforço nosso, para controlarmos a nossa própria vida, para controlarmos a nossa alma, para controlarmos o nosso ser, para controlarmos as nossas emoções, irmãos. Se você não controlar suas emoções, você vai abandonar Deus. Se você não controlar suas emoções, você vai deixar de fazer aquilo que te fortalece. Se você não controlar suas emoções, você vai pecar. Se você não controlar o seu ser, a sua alma, dificilmente você vai conseguir o quê? Cumprir este primeiro mandamento, porque simplesmente você vai errar e vai errar e vai errar e vai errar e vai se tornar uma pessoa distante de Deus e fria espiritualmente. Se você olhar, eu vou ler mais um versículo apenas. João 14, versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará,
e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Vou ler mais um versículo só. Jesus falando assim: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Você observou aqui, irmãos, que a verdade, sabe? A verdade, às vezes, ela frustra, né? A verdade, às vezes, ela quebra paradigmas. E quando Jesus fala assim: aquele que não segue a minha palavra não me ama, sabe? É uma evidência. Não é algo que pode acontecer, é uma evidência. Assim como ele falou, né? Aqueles que me amam seguem a minha palavra, é uma evidência. Porque ele depois disse: quem não me ama não segue as minhas palavras. Então são evidências. São evidências, irmãos. Evidências. Então, tipo assim, se você não segue a palavra de Jesus, você não ama Jesus. É uma evidência. Se tem algum parente seu que diz que é crente, né, e não segue a palavra de Deus, ele não ama Jesus. É uma evidência. Ele está enganado, ele está iludido, ele está perdido, sabe? Ele está precisando ser repreendido. Ele está precisando, irmãos amados, sabe, ouvir uma palavra da verdade. Ele está precisando, né, que você demonstre o seu amor a Ele, né, querendo que Ele transforme a sua vida, para que tenha a verdade de Cristo na sua história, para que Ele seja salvo, para que Ele seja salvo. Nós não olhamos, nós agimos. Nós não só observamos, mas nós agimos em relação à nossa observação. Se existe algo errado na sua vida espiritual, resolva. Se existe algo errado na sua casa, resolva. Resolva. Porque se você não resolver, o problema vai continuar lá e vai aumentar, porque Satanás é astuto. Se você tem negligenciado coisas de Deus na sua vida ou na sua casa, esse negligenciamento está gerando coisas terríveis, está gerando coisas que você nem imagina, né? E por isso muitas surpresas acontecem na vida das pessoas, e as pessoas, elas não compreendem por quê, né? Estava conversando com a irmã Neide aqui no começo do culto. Eu dizia assim: um dos grandes problemas do cristão, ele não olhar para si mesmo. Ele não olhar para si mesmo. Então ele culpa todo mundo aí por causa dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas, né? Ele culpa o pastor, ele culpa a igreja, ele culpa o pai, a mãe, ele culpa o avô, ele culpa o marido. Só que ele não olha para si mesmo e fala assim: pô, será que eu estou errando? Ele não faz a autorreflexão e diz assim: será que isso, eu não tenho que mudar nada na minha vida, né? Será que tudo que está acontecendo comigo, né, é problema dos outros, não é problema meu? Sabe, as pessoas, elas deixam, sabe, de olhar para si, porque estão cegas. Porque não têm o costume de olhar para si com olhos críticos em relação a Deus. Não tem costume de olhar para si olhando a palavra de Deus, na intensidade que a palavra tem que ser, né, analisada. Sabe, irmãos? A palavra de Deus tem que ser analisada nos seus detalhes, para que nós possamos o quê? Entender aquilo que Ele está falando, né? Porque hoje, irmãos, infelizmente, existe uma superficialidade terrível, terrível, em relação até
a própria ministração da palavra de Deus. Uma superficialidade, né, que não edifica. As pessoas não têm alicerce mais, né? Não tem alicerce para suportar as lutas e as dificuldades da sua vida e serem melhores para Deus, sabe? As pessoas estão andando num caminho fofo e estão construindo a sua casa na areia, né? E Jesus disse aquilo que acontece com quem constrói a sua casa sobre a areia. E ele diz que quem faz isso é quem ouve a sua palavra e não obedece. É como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Aquele que ouve a palavra de Jesus e não obedece, constrói a sua casa sobre a areia. Na menor dificuldade, vem a tempestade, vem o vento e a casa não aguenta permanecer de pé, porque não tem alicerce, né, irmãos? Eu olho a palavra de Deus às vezes, sendo sincero com os irmãos, eu olho a palavra de Deus versículo por versículo e às vezes eu tremo, porque a palavra é muito forte e ela sempre se cumpre. Então eu tremo, às vezes eu tremo, porque ela sempre se cumpre. E a palavra de Deus é o grande guia para as nossas vidas, não a palavra fofa, não a palavra superficial, mas a verdadeira palavra, a palavra profunda, a palavra forte, a palavra que edifica, a palavra que transforma. Esta é a palavra de Deus, não a palavra fofa que agrada, não a palavra fofa que motiva, mas a palavra que edifica é a palavra forte, é a palavra, né, poderosa, que muitas vezes nos repreende e que muitas vezes nos mostra quem somos e que muitas vezes, né, nos confronta, né? Essa é a palavra verdadeira de Deus, sabe, irmãos? E que você não perca esse fundamento, e que hoje quando você chegar na tua casa, eu rogo a Deus agora, e estou pedindo ao Senhor agora, estou pedindo ao Senhor Deus agora, em nome de Jesus, que esse versículo aqui fique na tua cabeça e fique te incomodando e fique ali falando contigo de forma muito forte, para que você saiba verdadeiramente aquilo que está acontecendo contigo em relação a Deus. Quando o Senhor fala amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a tua força. Que fique no seu coração isso, e que você hoje, sabe, na sua reflexão, se fortaleça no poder de Deus, para que você seja digno de se encontrar com Deus, né? E que você seja digno e sinta grande alegria quando o Senhor abrir o livro da vida, que só Ele pode abrir. A Bíblia diz: só Jesus tem autoridade para abrir aquele livro. João, quando escreveu o livro de Apocalipse, viu o livro da vida e ele chorou.
Ele chorou, porque não tinha ninguém que pudesse abrir o livro. Ele chorou, estava lacrado, e ele chorou porque não tinha ninguém que pudesse abrir o livro. E aí veio um anjo e falou assim: não chore, porque o Cordeiro de Deus tem autoridade para abrir este livro. E quando ele abrir aquele livro, encontrar seu nome ali, que você se alegre e que você não fique dando desculpas para ele, né? Conforme nós vimos inúmeros exemplos que Jesus citou na Bíblia, de pessoas se surpreendendo com o encontro com Cristo. O encontro com Cristo. O caminho é estreito e a porta é estreita. Poucos são os que entram pela porta. Você percebeu isso? Poucos e poucos. Então fique atento com aquilo que você está entregando ao seu Deus, o Deus Todo-Poderoso.